Economia e Negócios, com Ábido Filho. Ei, Ábido, bom dia. Bom dia, Fernanda, para você, para os ouvintes. Gostei do seu bom dia, você tá animada, hein? Eu tô animada. Ai, vamos lá, Ábido. Nesse final de semana, houve o anúncio lá, né, de que o Trump estava voltando atrás em algumas das taxas, né, de produtos brasileiros. Aham. Vamos contar isso para os ouvintes, atualizá-los. Quais produtos? Na sexta-feira, Fernanda, à noite aqui, horário de Brasília, né, horário nosso, saiu informação de que o governo norte-americano tinha cortado as tarifas, né? As tarifas que foram impostas ali em julho, em cima do... Começaram a valer em agosto, na verdade, né? Em cima das exportações brasileiras. E aí, Fernanda, num primeiro momento houve até uma certa euforia. Mas aí depois a gente foram olhar os empresários, os analistas, os economistas, jornalistas, foram olhar os dados, de fato, e aconteceu o seguinte: os Estados Unidos, lá em abril, colocaram uma tarifa de 10% em cima das exportações do Brasil. E depois, em agosto, colocaram uma sobretarifa, uma sobretaxa de 40%, né, 40 pontos percentuais. E aí, Fernanda, você ficou com uma tarifa ali de 50%. O que caiu agora na sexta-feira foi a tarifa para alguns produtos, por exemplo, o setor de rocha não está nisso aí. Mas o café está. Foi a tarifa de 10%, então caiu de 50%, tá, para 40%. E aí, Fernanda, assim, claro, você não pode. É uma notícia, é melhor do que uma tarifa de 40%, é melhor que uma tarifa de 50%, né? Sim. Contra fatos não há argumentos. Mas ainda, Fernanda, é uma tarifa muito alta. Ontem eu conversei com o Fabrício Tristão, que é o presidente do Centro Comércio Café de Vitória, e ele disse o seguinte: olha, a diferença de tarifação do nosso produto, aí no caso o café, né, para os produtos concorrentes é enorme, né, continua muito grande. Então, assim, se você pega, Fernanda, o café do Vietnã, só para a gente comparar as mesmas coisas, né, o Espírito Santo, como eu já disse aqui 1000 vezes na CBN, o Espírito Santo é o maior produtor de conilon do Brasil, responde por 70%, cerca de 70% da produção brasileira de conilon. E o Brasil é o segundo maior produtor do mundo. O maior produtor do mundo é o Vietnã. O Vietnã hoje vende café com tarifa zero para os Estados Unidos. E o nosso café está chegando lá com tarifa de 40%. Então você imagina, você tem um custo de produção, uma saca do Vietnã que chega no porto lá dos Estados Unidos a R$100, a $100, vai para quem comprou, para o comerciante, a $100. O produto brasileiro que chega lá no mesmo porto a $100, vai para o comerciante a 140. Então você tem uma perda de competitividade enorme. Sim. Entendeu? Então, claro, que bom, caiu de 50 para 40, mas ainda é uma situação muito complexa. O medo, né, do setor, aí eu estou falando do café, porque no caso aí é o setor do agro mais importante, né, porque o agro estava negociando muito isso, né, Fernanda? É o setor do agro mais importante do Espírito Santo. O medo qual que é? É você começar a perder mercado nos Estados Unidos, porque o comprador lá dos Estados Unidos, ele tá tentando buscar alternativas, né? Se você perde, é difícil depois você recuperar. Então, assim, é um cenário hoje bastante complicado. Então, assim, o que os empresários estão pedindo, né, é que o Brasil não deixe a mesa de negociação. Isso no momento não é o caso, né? O governo não fala em deixar a mesa de negociação, então fala-se para precisamos continuar negociando e tentando buscar alternativas, né, Fernanda? Eu estou no barulho aqui porque eu estou aqui na Suzano, que a Suzano vai inaugurar uma fábrica de papel, então desculpa aos ouvintes aí pelo barulho do ambiente. Imagina. Então, assim, Fernanda, é um cenário hoje que não é um cenário muito simples para o Brasil, não, tá? Porque na competição a gente está perdendo de muito ainda.
Ou seja, caiu de 50 para 40, temos menos 10, mas ainda tem gente melhor no mercado. O Vietnã, por exemplo, paga zero. É inadmissível. E o Vietnã, o Vietnã, aí eu tô falando assim, tá, Fernando? Café Conilon, que é o maior produto, né, do Espírito Santo, é zero. Aí você pega o solúvel, para citar um outro exemplo, o Espírito Santo tem um dos maiores parques de produção de café solúvel do mundo, que fica em Linhares e fica em Viana, né? Das maiores empresas de café solúvel do mundo, das maiores fábricas, elas estão aqui, algumas estão aqui no Espírito Santo. Ofai, Real Café, a Café Cacique, que foi comprada pela Dreyfus, francesa, elas estão aqui no Espírito Santo. É a mesma coisa, o Vietnã, a Ásia, o Vietnã é um grande produtor de café solúvel, também paga zero. Enquanto isso, o Brasil está pagando 40. Então, a perda de competitividade dos nossos produtos nos Estados Unidos, e, Fernanda, Estados Unidos, eles não são apenas um grande comprador, né? É a maior economia do mundo, eles são um grande comprador, mas não é só isso. O valor agregado que o americano compra, ele só compete com a Europa. Então, os Estados Unidos, eles têm duas questões aí. Eles compram muito, eles têm escala e eles têm valor agregado. Então, é difícil substituir o consumidor norte-americano, entendeu? Então, é uma situação delicada. Vamos ter que continuar negociando e, na medida do possível, encontrar alternativas para a nossa produção. Porque também, olhando para o café, só para terminar, só para fechar esse negócio do café, o Brasil, Fernando, é o maior produtor do mundo. Uhum. A produção está crescendo. E o consumo também está crescendo. Então, o americano, o consumidor norte-americano, ele consome muito o café brasileiro e ele gosta do café brasileiro. Então, essa também é uma questão importante, porque o governo norte-americano também não quer brigar com o consumidor norte-americano, porque no final das contas, o consumidor norte-americano é o eleitor norte-americano. Então, se você sobe o preço do café, que é um produto muito consumido nos Estados Unidos, isso também pressiona o governo, entendeu? Então, assim, você tem várias questões aí envolvidas nessa mesa de negociação. Entendido. Bom, temos a desafio para virar esse 2025, hein? Não, tá fácil não, Fernando. Esse negócio da tarifa não é brincadeira, não. Temos que olhar com muita atenção e é uma questão bastante delicada aqui para a nossa economia, sem a menor sombra de dúvida. O setor de rocha, por exemplo, não está incluído. Né? Duramente impactado. Duramente impactado. O quartzito, que é um dos produtos, né, segue sendo o único produto que está fora daquela taxação de 50%. Os demais, granito, pedra-sabão, mármore, está tudo com taxação de 50%, tá? Não caiu nem de 50 para 40. É isso, Ábido. Bom trabalho aí, tá? Na inauguração da fábrica. Me conte detalhes depois. Sem dúvida, Fernando. Um grande beijo para você. Beijo. Valeu, tchau.